Crueldade. Homem é preso em Poços de Caldas suspeito de matar a enteada de 3 anos de idade. A menina teria sido violentamente espancada porque fez xixi na cama. Essa criança ela teria sido espancada na manhã do dia 14 e que teria permanecido inconsciente durante parte do dia. Vistoria. Posto de combustíveis em Varginha tem bombas de gasolina lacradas. Irregularidades teriam sido constatadas pelo Procon Municipal. Já está tão caro, né? Ainda pegar, ainda tapear o motorista, né? O dono de carro, é muito difícil. E de janeiro a março deste ano, mais de 8.000 casos de glaucoma foram registrados em Montes Claros. Eu sofria com muitas dores. Não totalmente na cabeça, mas sim na face, em cima dos olhos. Olá, boa noite. O Mais Notícias desta sexta-feira começa mostrando que está preso o homem suspeito de matar a enteada de apenas 3 anos em Poços de Caldas. Segundo a mãe da menina, Christopher Anthony Tavares Coelho, de 27 anos, teria se irritado depois que a criança fez xixi na cama. Ana Lívia Lopes da Silva foi espancada e sofreu traumatismo craniano. A mãe também está presa, suspeita de ser coautora. No velório, muita tristeza e revolta. A tia-avó de Ana Lívia não se conforma com a morte da menina. Revolta, porque a gente mora num país sem lei. Aqui não tem lei, não tem justiça. Ana Lívia, de apenas 3 anos e 9 meses, foi espancada até a morte. O suspeito do crime é o padrasto dela, Christopher Anthony Tavares Coelho, de 27 anos, que foi preso em flagrante. A mãe da criança, Letícia Lopes Fonseca, de 19 anos, também foi presa. Foi efetuada a prisão tanto do padrasto quanto da mãe da criança. E a informação que nós tivemos aqui pelo delegado de plantão que atendeu inicialmente a ocorrência é que essa criança ela teria sido espancada na manhã do dia 14 e que teria permanecido inconsciente durante parte do dia e que somente por volta das 5 horas da tarde a mãe do Christopher, que é o suspeito, ela teria sido acionada e quando verificou o estado da criança, né, imediatamente a irmã do Christopher socorreu e foi nessa circunstância que a Polícia Militar foi acionada. Logo após ser preso, Christopher não quis gravar entrevista, mas na delegacia, antes da morte da menina ser confirmada, Letícia confessou que ele bateu em Ana Lívia. Diz ele que ficou nervoso e acabou agredindo ela. E eu não vi, eu estava dormindo. Na hora que eu escutei o barulho dela gritando, que ela só fez gritou, e aí eu escutei e levantei correndo. Aí ela estava debaixo do chuveiro tomando banho. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Aí ele pegou e falou que perdeu a cabeça, que acabou agredindo ela e tal. Era aqui nessa casa que a pequena Ana Lívia morava com o padrasto e também com a mãe. Foi aqui dentro que ela foi brutalmente espancada. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, era por volta de 7 horas da manhã quando as agressões começaram. Letícia, a mãe da menina, contou que escutou o choro da criança. Percebeu que Christopher estava batendo na filha, mas demorou um pouco para se levantar. Quando ela saiu do quarto, ela contou para a delegada que encontrou Christopher no banheiro. Ele estava dando um banho gelado para tentar reanimar a menina. Além de toda essa brutalidade, o que chama a atenção é a omissão da mãe da Ana Lívia. Ela diz que depois de tirar a menina debaixo do chuveiro, ela e o marido colocaram a criança em cima da cama. Ela percebeu que a menina mal conseguia respirar e estava praticamente desacordada. Mesmo assim, ela não fez nada para socorrer a filha. Um detalhe, o pronto-socorro fica logo ali, a menos de 200 metros de distância aqui da casa. Somente depois de quase 10 horas, quando a mãe de Christopher, que mora aqui do lado, chegou, é que eles pediram ajuda para socorrer a criança.
Essa vizinha afirma que era por volta de 6 horas da noite quando a irmã de Christopher pediu ajuda a ela. Foi onde que ela deixou a menina dela comigo, para a menina não ver a situação, né? Ela conta ainda que sempre que a menina chorava, o padrasto colocava música alta. Punha o som para confundir, né? E punha alto mesmo, porque eu, nem mesmo com o meu problema de audição, o som dava para eu ouvir, mas o choro da menina... Cheguei a ouvir, mas como é criança, falei, caiu, machucou, né? Essa não foi a primeira vez que Ana Lívia foi agredida pelo padrasto. Há mais ou menos um mês, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia da creche onde a criança estudava. De acordo com a diretora, a menina estava faltando nas aulas e quando aparecia, estava sempre com hematomas pelo corpo. Tanto Christopher quanto Letícia foram ouvidos aqui no Conselho Tutelar, mas de acordo com uma das conselheiras, o caso era de apenas orientação. Na época, então, não foi constatado assim esse tipo de hematomas que eles estão citando. A gente entendeu que não era um caso, até porque a gente não era caso reincidente, né? Foi, inclusive, orientado até pela creche que entendia-se que era um caso de orientação para os pais, porque eles são muito novos. Desde fevereiro, quando Letícia se casou com Christopher, os familiares não viram mais Ana Lívia. Ela não atendia telefonema, a gente só via as postagens felizes dele nos Face. Mas a gente era proibido de ver a menina. A tia-avó conta que eles suspeitavam que algo estivesse errado. Ela estava triste, ela olhava para baixo, ela fazia xixi na roupa. O pai biológico não podia visitar a filha porque havia uma medida protetiva que impedia a aproximação dele. Se ele tivesse deixado o pai ficar com a guarda, eu tenho certeza que o pai deixaria a avó ver, você entende? Essa menina estaria viva. Christopher e Letícia foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. De acordo com a polícia, a mãe de Ana Lívia não foi só omissa, mas sim coautora do crime. Christopher já tinha várias passagens por agressão. A investigação, ela vai se concentrar para verificar outras qualificadoras, porque a princípio teriam outras circunstâncias, né, em razão da crueldade, da brutalidade, que poderiam ser verificadas, inclusive com a dificuldade ou impossibilidade pelo próprio porte físico da criança de oferecer qualquer tipo de defesa, de qualquer tipo de resistência a essas agressões. Quanta crueldade. Um agente penitenciário foi preso suspeito de atirar em uma travesti em Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, Alexandre Figueiredo Cavalcante, de 38 anos, passava por uma avenida no bairro Monte Alegre à procura de garotas de programa e teria abordado a vítima. Eles tiveram uma discussão e o agente fez o disparo que atingiu a perna da travesti. Na porta da delegacia, um grupo de agentes penitenciários, amigos do suspeito, acompanha o caso. Alexandre Figueiredo Cavalcante, de 38 anos, foi preso, suspeito de atirar em uma travesti. Segundo informações do boletim de ocorrência, o agente penitenciário participou de uma confraternização em um bar. Depois disso, ele passou de moto aqui pela avenida e seguia para casa. Ao chegar mais ou menos nesse trecho, o agente viu 3 mulheres à beira da pista. A suspeita é que o rapaz estaria à procura de garotas de programa. Mas quando percebeu que se tratava de travestis, resolveu ir embora. Houve uma discussão e foi nesse momento que o tiro aconteceu. Esse pessoal que estava lá não gostou, né, dessa retirada dele e foi para cima dele no sentido de bater nele ou tomar alguma coisa. E aí, nisso, para se defender, né, ele tentou fazer uma abordagem padrão, sacando a arma dele, só que nisso teve um disparo acidental, inclusive vindo atingir de raspão o próprio joelho dele. Mas ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a travesti de 28 anos alegou que fez um programa com um agente e que depois disso ele teria sacado a arma e feito o disparo. Mas ele estava à procura de programa, seria isso? Não sei te falar. O tiro atingiu a perna da vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até a Santa Casa. O travesti já teve alta. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado e tentou fugir da polícia. Durante a perseguição, ele passou o sinal vermelho. Quando foi preso, ele contou que entrou em pânico e, por isso, decidiu deixar o local. A princípio, ele tem todo o apoio, haja visto que as declarações e até o próprio BO relata 2 versões, a outra parte não está aqui na delegacia, né? Então,
ele tem o apoio do sindicato. Segundo testemunhas, a avenida é muito frequentada, principalmente à noite, por pessoas à procura de garotas de programa. O agente foi levado para a delegacia. Ele também faz parte dos sindicatos dos agentes. Em nota, o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais informou que acompanha o caso. O Alexandre Guerreiro é um delegado sindical também, é um cara que tem uma postura íntegra, né? É blogueiro, conduta ilibada e nunca se envolveu, a adversidade nesse sentido ele nunca se envolveu. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, o agente penitenciário não estava em horário de trabalho durante a ocorrência. Até que os fatos sejam esclarecidos pela Polícia Civil, a SEAP não divulgará informações sobre o histórico profissional do servidor. E cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos ontem à noite na rodovia Fernão Dias, próximo a Cambuí, no sul de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava no bagageiro de um ônibus que seguia para Porto Seguro, na Bahia. Um homem foi preso. A apreensão aconteceu por volta de 7 horas da noite na BR-381, em Cambuí, durante uma operação de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais pararam um ônibus que tinha saído de São Paulo e estava indo para Porto Seguro. Durante essa abordagem, os cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal, o K9 Eros e o K9 Mister, indicaram a presença de algo errado, algo diferente nas malas dos passageiros. Nesse momento, ao abrir a bagagem, os policiais encontraram 39 tabletes de maconha, o que totalizou 30 quilos do entorpecente. Neste momento, os policiais começaram o trabalho para identificar de quem seria aquela bagagem. E através do ticket de identificação de passageiros, eles conseguiram descobrir que a mala era de um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, que é de Ipatinga. Para os policiais, esse homem contou que tinha saído de São Paulo, capital, e que estava levando toda essa droga para Ipatinga. Ele disse também que não sabe de quem é essa droga, que apenas foi pago para fazer o trabalho. Ele receberia R$1.000 assim que deixasse a droga em Ipatinga. Os policiais levaram esse homem para a delegacia de Pouso Alegre. Mais uma pessoa que faz esse trabalho de mula, que é presa aqui na nossa região. A apreensão de uma BMW em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, levou a polícia à prisão de um suspeito de estelionato. O homem teria financiado o veículo em nome de um idoso de Itaúna, cidade do centro-oeste do estado. O veículo de luxo com placas do Rio de Janeiro foi visto pelos militares circulando pelas ruas de um aglomerado na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Talvez pelo local que ele estava transitando, nós suspeitamos que era difícil um morador daquela região ter um veículo de valor econômico tão alto. No carro estavam Jennifer Silva Mota, de 25 anos, e Edmar Luiz Mares Pinto, de 30. Apesar de estarem com a BMW, os primos disseram que não eram donos do veículo. Apesar de estar no nome dele, que ele não possui esse veículo, ele não fez compra nenhuma e que realmente o nome dele está sujo, ele não consegue limpar o nome dele. Todo lugar que ele chega para comprar, as portas são fechadas pelo fato de o nome dele estar sujo e que ele está passando um transtorno muito grande na vida dele pessoal devido a esse fato. A PM foi até a casa de um outro suspeito, que seria o dono do carro, mas Carlos Henrique Pereira Santos, de 30 anos, também negou. A autora Jennifer alegou aí que só estava dirigindo o carro porque o dono do carro era inabilitado. O dono do carro, o suposto dono do carro, seria o autor Edmar, que alegou que só tinha pegado um carro emprestado e nos levou até a casa do autor Carlos Henrique, que realmente seria o dono do carro. Quando os policiais verificaram a placa do carro, descobriram que o veículo tinha sido comprado no nome de uma terceira pessoa, um idoso que vive na cidade de Itaúna, no interior do estado. Os policiais fizeram contato com o homem, que disse que não comprou carro nenhum, que na verdade ele tinha sido vítima de um golpe. Fala que ele simplesmente intermediou uma compra, que ele não tem nada a ver com os fatos, etc. A BMW, avaliada em R$180 mil, foi apreendida e encaminhada para o pátio do Detran. Os 3 suspeitos foram presos por estelionato. Um deles, inclusive, já tinha sido detido pelo mesmo crime. Agora a polícia quer saber quem é o verdadeiro dono do carro. Foi dado voz de prisão em flagrante para os autores, eles serão conduzidos até a delegacia, de Polícia Civil,
e lá vai ser tomado as investigações pela Polícia Judiciária. E agora nós vamos a outras notícias de destaque nesta sexta-feira em Minas Gerais. Uma técnica de enfermagem de 65 anos foi agredida por uma paciente neste centro de saúde que fica no bairro Tirol, em Belo Horizonte. A mulher estava trabalhando na farmácia, atendendo um paciente, quando uma usuária teria se irritado com a demora e começou primeiramente a agredir a funcionária verbalmente. Depois, segundo os funcionários, ela quebrou o vidro da janela. Como forma de protesto, os técnicos de enfermagem e também os funcionários que trabalham no setor administrativo decidiram cruzar os braços nessa sexta-feira. Eles pedem mais segurança no centro de saúde. De Belo Horizonte, Regiane Moreira. Em Uberlândia, um homem foi flagrado por câmeras de segurança ateando fogo em 6 veículos que estavam estacionados. Os carros ficaram completamente danificados. As chamas também atingiram uma empresa que teve prejuízos de mais de R$10 mil. O Corpo de Bombeiros da cidade foi chamado para controlar o fogo. A polícia ainda não identificou o criminoso. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Um posto de combustíveis em Varginha teve as bombas lacradas depois que o PROCON constatou alteração na gasolina. O órgão de defesa do consumidor informou que recebeu várias denúncias sobre o problema, por isso a fiscalização foi feita. As 3 bombas do posto permanecem lacradas. Enquanto isso, a gasolina que não pode ser vendida foi retirada do reservatório. Ao todo, 4.700 litros. A interdição aconteceu ontem, depois de uma fiscalização do PROCON. Segundo o Ministério Público, os fiscais encontraram 31% de álcool misturado à gasolina. O máximo permitido é 27%. É uma falta de respeito muito grande, né? Já está tão caro, né? Ainda tapear o motorista, né, o dono de carro, é muito difícil. Absurdo, fora de comum também, né? Um absurdo, né? No Brasil de hoje é um absurdo. Porque a gente fica sempre sendo lesado, né? Então acho que isso é muito importante e deve haver um acompanhamento sistemático. O PROCON recebeu várias reclamações referentes ao local, por isso a fiscalização foi feita. O dono do posto se defende e diz que não há adulteração no combustível. Não. Isso daí, veja bem, eu não diria, mas acho que é falta de conhecimento. Correto? Então tudo tem que ser apurado, tudo está sendo apurado e vai ser divulgado. E com certeza não vai ser isso aí, correto? Nós não fazemos isso, trabalhamos com produtos de qualidade, com certeza. Ainda segundo o dono, a alteração foi causada por um acúmulo de resíduos, já que o reservatório ficou muitos dias vazio por conta da greve dos caminhoneiros. Daí causou o seguinte, que algumas impurezas que continham no lastro do tanque foram para o tanque dos veículos, os primeiros abastecimentos. Correto? Daí esse combustível foi vendido e daí foi constatado que muitas pessoas fizeram denúncias, não é isso? E daí veio o pessoal do PROCON para poder fazer análise do combustível. Chegando aqui, é o seguinte, o combustível, com relação ao lastro, que eles tiraram a amostra, ele teve 2% de alteração. Né? Foi acusado que tinha 2% a mais de etanol na gasolina. Mas veja bem, é um teste que foi feito pelo pessoal do PROCON, mas que pode ser
é feita a contraprova. É isso que nós vamos fazer, porque 2% é muito pequena. Esse mesmo estabelecimento já tinha sido alvo de polêmica no mês passado durante a greve dos caminhoneiros. Um boato que circulou pelas redes sociais informava que o posto já havia recebido combustível. Inclusive, senhas foram distribuídas, mas a informação era falsa. A gasolina retirada do tanque vai ser devolvida para a distribuidora em São Paulo. O proprietário disse que o posto deve receber mais combustível durante a semana. Por isso, vai pedir uma nova análise do Procon para garantir a qualidade. A diretoria do Procon aqui de Varginha preferiu não gravar entrevista. Por telefone, o órgão informou que a fiscalização foi feita pelo Procon estadual e que até o momento não havia sido comunicado sobre a ação. Os consumidores estão preocupados e esperam que a fiscalização seja feita em mais postos da cidade. Eu acho bom, porque vai dar mais segurança para a população, né? Porque depois que estraga o carro, é difícil voltar ao normal, né? A falta de interligação dos órgãos de segurança pública cria situações perigosas. Essa semana, a polícia apresentou um homem que tinha 2 carteiras de identidade e, com isso, conseguia esconder os antecedentes criminais. A situação é comum para muita gente que muda de estado, mas por causa de um decreto do governo federal, o problema está perto do fim. Bruno tirou a primeira carteira de identidade no estado de São Paulo aos 10 anos. Eu nasci em São Paulo. E vim morar em Minas novo, mas aproveitando uma viagem a São Paulo e também aproveitando um pouco do hábito, né, dos paulistanos de tirar a identidade muito novos, até um pouco diferente do que acontece aqui em Minas Gerais. Aos 10 anos eu tirei uma identidade lá e usei essa identidade até os 23 anos de idade. Alguns anos depois, ele precisou fazer uma segunda via. Então procurou a Secretaria de Segurança Pública e descobriu que precisava tirar uma primeira via aqui em Minas Gerais. Resultado? Agora ele tem 2 carteiras de identidade com 2 números diferentes que valem em todo o território nacional. Eu me surpreendi porque eu já estava até acostumado com o número da identidade antiga, né, e tudo. Até resta uma dúvida se essa identidade lá de São Paulo ainda está ativa, se está válida ou não, se eu tenho que tomar alguma providência para isso. São coisas que eu não sei, que não me informaram. Olha só outro reflexo dessa falha no sistema de identificação brasileiro. Josenildo Alves da Silva, de 28 anos, foi apresentado pela polícia nesta semana, acusado de fazer parte de um grupo de extermínio que teria cometido 109 assassinatos no Rio Grande do Norte. Ele conseguiu uma outra carteira de identidade e escondeu os antecedentes criminais. O foragido da justiça estava trabalhando normalmente aqui em Minas. Ele, incrivelmente, estava usando a sua identidade normal, não estava com documento falso. E ele, então, contratado por essa loja, estava trabalhando de vendedor tranquilamente. Para evitar situações como essas, o presidente Michel Temer sancionou a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é a atuação conjunta de diferentes órgãos de segurança, federais, estaduais e municipais. Todas as instituições serão interligadas. O presidente da República também assinou a medida provisória que transfere parte dos recursos arrecadados pelas loterias federais para o Ministério da Segurança Pública. Este especialista acredita que isso vai garantir mais segurança ao povo brasileiro. A área de papiloscopia, ela vai identificar quem realmente é aquela pessoa em qualquer estado da federação. Às vezes se busca informação sobre uma determinada pessoa e um outro estado lá não tem essa informação que tange a identidade real daquela pessoa. Ele também pondera que essa integração pode esbarrar na vaidade de alguns órgãos e na falta de verba. Não se faz segurança pública sem recurso. E o que está faltando em todos os estados é recurso, principalmente recurso financeiro, para que os órgãos de segurança possam realmente realizar as suas operações com contundência e com mais eficácia. Tem alguns determinados segmentos que têm vaidade de achar que é melhor do que o outro. Às vezes, quem vai ficar no poder, quem vai ficar no comando, isso não pode ocorrer. Tem que trabalhar integrado, unidos, para justamente combater o crime com mais eficácia.
Especificamente sobre o sistema de identificação, ele avalia como uma ótima alternativa no combate à criminalidade. É da mesma forma da carteira de motorista hoje, que você não tira uma foto 3x4 e insere ali. Então, vai evoluir sim e vai ajudar e muito, né, no que tange a identificação das pessoas em toda a União, em todos os estados, né, da federação. Espaços reservados e serviços exclusivos para mulheres vêm se destacando cada vez mais em Minas. Em Belo Horizonte, já existe um vagão especial no metrô, academias femininas e aplicativos de transporte. Esta academia, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, há 12 anos é dedicada às mulheres. Aqui, homem não tem vez. Criamos o espaço com o intuito de atender as necessidades e objetivos da mulher, em um só endereço, né? Então, aqui, além da academia, a gente oferece salão de beleza também, uma clínica de estética completa, temos psicóloga, temos umas lojinhas de conveniência, né? E a gente busca sempre buscar novidades de acordo com as tendências mundiais que as mulheres gostam. As frequentadoras dizem que sem os olhares masculinos por perto, elas se sentem mais à vontade. A princípio foi ideia do meu marido. Depois, por ter tido contato com a academia mista, uma vez, tipo uns 2 anos atrás, a gente que é mulher, a gente não malha à vontade. Mais por conta de assédio. Então aqui é o lugar assim, a mulher quer malhar, quer ficar bonita, quer ficar tranquila, quer ser bem atendida, fazer amizade, aí eu preferi aqui. Depois de frequentar outras academias mistas, Etel decidiu mudar e escolheu a academia só para mulheres. A questão de você não ter que ficar preocupada em estar chamando atenção, ou se as pessoas estão te olhando, se você está gorda, se você está magra. Tem muito essa questão, né? Você foca mais na sua atividade. Outros espaços e serviços também são exclusivos para o público feminino. Em Belo Horizonte, desde 2016, o metrô tem um vagão só para elas. O vagão rosa foi criado atendendo a uma lei municipal, com a justificativa de evitar que as passageiras passem por constrangimentos devido à superlotação. Até os aplicativos para transporte de passageiros já aderiram à moda. São mulheres que dirigem exclusivamente para outras mulheres, como a Tatiana, que há 2 meses se inscreveu num aplicativo para ser motorista. Desde então, enquanto ela está trabalhando, homem nenhum entra no carro dela. Comecei a procurar na internet se tinha algum, justamente visando essa segurança, né, que a gente busca, principalmente nas cidades grandes, né, e achei, me cadastrei, depois de alguns dias eu já estava rodando. Tatiana também já trabalhou para outros aplicativos e teve que driblar passageiros engraçadinhos. O rapaz que ficou perguntando, ficou querendo esmiuçar muito, outros ficam perguntando da vida da gente toda, querendo saber se a gente é casado. Isso acontece, pra você ter uma ideia, já aconteceu comigo. 3 vezes pelo menos. Vanderleia está sempre precisando dos motoristas de aplicativos. Desde que conheceu o serviço exclusivo para as mulheres, virou cliente. Me sinto melhor, mais segura, quando tem uma mulher, né, envolvida numa questão de aplicativo ou de outras áreas também. E para os homens que estão se sentindo excluídos com essa reportagem, vai aí um recado delas. E no século XXI, a gente ainda precisa disso, ainda que os homens aprendam, né, a lidar com as mulheres, que o não quer dizer não mesmo, não talvez. Então, o aplicativo, ele reforça isso. Eu me sinto mais segura. Agora vamos falar de saúde. O glaucoma é uma doença que pode causar cegueira. Só em Montes Claros foram registrados mais de 8.000 casos de janeiro a março deste ano. Pelo menos 2 vezes por ano, Dona Aurelina vai ao oftalmologista. Ela conta que foram mais de 20 anos sem sair de casa sozinha. Eu sofria com muitas dores
Não totalmente na cabeça, mas sim na face, em cima dos olhos. Dia a dia era difícil, né? Muito difícil. A doença atinge um nervo do olho e pode causar cegueira. O glaucoma é uma degeneração do nervo óptico e ela é uma doença silenciosa, uma causa que causa hereditariedade. Quem tem miopia tem muitas chances de ter. A pessoa acima de 40 anos, da raça negra, o que é isso? Ela vai perdendo a visão de periferia e vai ficando com aquela visão tubular. E é uma doença silenciosa que, na maioria das vezes, não causa dor, não causa nada. A aposentada de 72 anos só descobriu o problema depois de fazer uma cirurgia de catarata. O diagnóstico precoce é muito importante para que o paciente comece o quanto antes a fazer o tratamento. Procurar o médico oftalmologista, porque se você não procurar, você não vai fazer um exame e não vai conseguir detectar. Só quem vai detectar é através do exame, não tem outro exame, outra coisa que você vai dar esse diagnóstico. Então, precisa se fazer a consulta. O glaucoma atinge pessoas de todas as idades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais da metade dos cegos no mundo é composta por mulheres. Em muitos desses casos, a cegueira é causada pelo glaucoma. A doença atinge principalmente pessoas afrodescendentes e de origem asiática. É uma doença praticamente hereditária, né, que você traz da sua carga genética. Então, se na família você tem alguém que tem glaucoma, é bem possível que você venha desenvolver. A pessoa que tem uma miopia, aquela dificuldade, que usa óculos, tem dificuldade para ver para longe, também ela tem mais susceptibilidade de ter glaucoma do que uma pessoa que não tenha. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2016 foram registrados cerca de 26 mil casos de glaucoma em Minas. Em 2017, o número aumentou para mais de 30 mil. Só para se ter uma ideia, de janeiro até março deste ano em Montes Claros, já são mais de 8 mil casos da doença. A cidade tem cerca de 450 mil habitantes. Os especialistas alertam, o glaucoma é apontado como a causa mais comum de cegueira no mundo. Ainda de acordo com a OMS, são registrados anualmente 2,4 milhões de novos casos de glaucoma no mundo. Hoje, 60 milhões de pessoas têm o problema. A doença ainda atinge 2% dos brasileiros, com mais de 40 anos. E o alerta maior, se você tem alguém na família que tem glaucoma, é importantíssimo que você faça esse controle. E a melhor maneira de se prevenir, né, de evitar que você tenha um glaucoma é prevenindo, porque você usando a medicação, você evita essa perda. Imagina se você ficar sem a visão. Quem sofre com doenças crônicas acredita que o frio sempre piora a situação. Mas para os especialistas, o que pode acontecer é um aumento da sensibilidade. De qualquer forma, fico alerta. Faça frio ou calor, o remédio é manter sempre uma atividade física. Sempre que o frio chegava, Maria Inês não conseguia fazer movimentos simples do dia a dia. É que ela sofre de artrite reumatoide, uma doença autoimune que afeta as articulações do corpo, provocando dores nas mãos, dedos e pés. Era muito difícil de me levantar da cama, varrer uma casa, me agachar. Movimentos corriqueiros eram muito difíceis de serem feitos, porque as articulações doíam demais. E por causa da doença, ela acabou adquirindo outra, o reumatismo, que é o envelhecimento da articulação. E o problema foi tão grave que em 2014, a professora aposentada precisou fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril. O fisioterapeuta explica que esses pacientes já têm uma hipersensibilidade à dor. As pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, elas já são mais sensíveis aos tipos de estímulo. E com isso, durante as temperaturas mais baixas, esse efeito térmico também produz uma hipersensibilidade aos sintomas que elas têm mais costume de sentir, que no caso dessas doenças crônicas são sintomas de dor, ou até mesmo a rigidez. As pessoas às vezes relatam, pessoas com dor crônica, artrite reumatoide, relatam que no período de frio elas têm mais rigidez nas articulações, principalmente pela manhã, onde a temperatura também, teoricamente, é mais baixa. Mas isso não é por consequência ou do frio ou da doença. O sedentarismo é uma das principais causas das dores musculares e articulares. Para prevenir o desconforto, o ideal é se movimentar.
O fisioterapeuta orienta a começar com uma caminhada leve de cerca de 30 minutos por dia. Ele também dá dicas para fazer alongamentos em casa. Abraça uma perna, relaxa bem os ombros. São exercícios de alongamento para a região lombar e região do quadril. Tá? Sustenta 20 segundos, relaxa essa perna, abraça a outra. Isso. A mesma coisa? A mesma coisa, 20 segundos. E pode ser repetido de 3 a 4 vezes cada lado. Depois que passou a fazer atividades físicas, Maria Inês não tem mais medo do inverno. Ficou livre das dores. Faço há 12 anos, 3 vezes por semana, sem faltar, faça chuva, faça sol. Porque eu sei que se eu parar, o corpo vai sentir. É como se eu me enferrujasse. Um carro velho. Chegou a hora de falar de um produto que todo mundo ama. É o Disney Junior Play, os personagens incríveis da Disney no seu celular. Envie agora um SMS grátis com DJ para o número 7700 que aparece aí na sua tela. Você não paga nada para enviar a mensagem e concorre a uma viagem para você e mais 4 acompanhantes para os parques da Disney em Orlando, na Flórida. Envie agora DJ para 7700 e concorra a uma viagem para a Disney com tudo pago para você e sua família. Tem vídeos, jogos e tem sorteio de uma viagem dos sonhos. Disney Junior Play, o universo Disney no seu celular. Nós vamos agora para a previsão do tempo e um rápido intervalo. O Brasil sediou a Copa de 2014. Em todo o país foram feitas obras de melhorias na infraestrutura. A promessa é que esse seria o legado da Copa para os brasileiros, mas na prática isso não aconteceu. Em Belo Horizonte, algumas obras até hoje não foram concluídas. Já faz alguns anos que Carlos vê esse mesmo cenário sempre que chega na porta da oficina dele. Eu vejo há 5 anos. 5 anos que eu vejo gente derrubando os barracos, mexendo, então já passou de 5 anos que estão mexendo nela aqui. Máquinas, operários trabalhando e poeira, muita poeira. Situação que tem prejudicado o trabalho dele. Os clientes sumiram e Carlos já demitiu 4 funcionários. Hoje eu estou pagando para trabalhar. Devendo de banco já não tem muita coisa para vender, para poder manter não. A Via 710 deveria ter sido entregue para o Mundial do Brasil em 2014. Mas um ano antes, em 2013, as obras foram retiradas da matriz da Copa. Os 5 quilômetros de via que vão ligar as avenidas dos Andradas e Cristiano Machado ainda não foram concluídos, assim como o viaduto que permanece inacabado. A previsão é de que os trabalhos sejam entregues totalmente no segundo semestre de 2019. A obra está sendo executada pela Prefeitura de Belo Horizonte. O investimento total previsto chega a 280 milhões de reais, sendo que parte dos recursos veio do governo federal. Segundo a Sudecap, desapropriações e remoções que se arrastam na Justiça podem atrasar o cronograma. Há trechos onde os trabalhos já foram finalizados. Ivani está há 35 anos neste ponto, no bairro Boa Vista, onde ainda há máquinas e operários. O serviço que já foi entregue ajudou a melhorar as vendas. Aqui antigamente era um brejo, né? Era brejo, enchente, e desde então passou ao que nós estamos vendo hoje. Mudou demais, a urbanização chegou e estou confiante, né, que com isso venha melhorar ainda mais o meu comércio, as minhas plantinhas aqui, né? 4 anos atrás, muita gente desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins para acompanhar os Jogos do Mundial no Mineirão.
Os passageiros disputavam espaço com as obras. Creo que está mal porque estamos a 8 dias do Mundial e realmente tendría que estar terminado para melhor benefício do turismo, não? E uma melhor imagem de Brasil, não? Lamentável. Houve tempo hábil para todo mundo se planejar. E isso não aconteceu. Apenas 70% do que foi proposto pela Infraero foi concluído. Isso inclui a reforma e ampliação da pista de pouso e do sistema de pátios, a adequação do sistema viário e o estacionamento. A BH Airport, que administra o aeroporto, afirma que mantém negociações com o governo federal e com a Infraero para concluir os projetos. 445 milhões de reais. Esse é o valor que já havia sido gasto na obra do viaduto que passava sobre a Avenida Pedro I. Uma alça desabou durante os Jogos do Mundial em 2014. A obra fazia parte do plano de mobilidade do BRT para a Copa. Era tão importante que 4 anos depois, nenhuma outra intervenção foi realizada no local. Ana Cristina é moradora da região. Ela lembra dos impactos da tragédia que deixou 2 mortos e 23 feridos. Uma das vítimas fatais era a motorista deste micro-ônibus, que teve a frente esmagada. Segundo a advogada, a maioria dos moradores entrou com uma ação na justiça por conta dos problemas enfrentados desde a desapropriação até a implosão do que sobrou da alça do viaduto. Para eles, nunca houve a necessidade de uma obra no local. O trânsito aqui, independente do horário, ele é tranquilo, é desnecessário. Sempre foi? Sempre. O assunto agora é futebol. Os times da Série A só voltam a campo depois do Mundial da Rússia. Com isso, os jogadores do Atlético, América e Cruzeiro receberam uma folga até o dia 25 de junho. E você quer saber quais as próximas partidas oficiais dos clubes mineiros? A gente mostra para você. Em 16 de julho, apenas um dia depois da final da Copa da Rússia, o Cruzeiro decide no Mineirão uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto em Curitiba, a vitória da Raposa sobre o Atlético Paranaense por 2-1. 3 dias depois, clássico contra o América pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos administrar para quando voltar depois da Copa, voltar com força, voltar com todos à disposição. Estamos brigando e lutando assim a cada partida com unhas e dentes para poder fazer com que o América possa conquistar o seu principal objetivo na temporada. O Atlético volta a campo em 18 de julho diante do Grêmio em Porto Alegre. Será o confronto do Galo, vice-líder, contra o tricolor gaúcho, 5º colocado. Agora a gente vai ter tempo de treinar. Quem sabe a gente pode ter alguma novidade em termos de sistema, de variação, mas eu acho que por todo o estresse que a gente passou, essa pausa vai ser benéfica sim. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, se machucou após comemorar o gol da virada do Galo sobre o Ceará na última quarta-feira e precisou fazer uma cirurgia para a reconstituição do tendão de Aquiles. Um outro ex-dirigente do clube, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, usou as redes sociais para desejar força ao amigo. Abre aspas, ser presidente é isso. Com 6 meses, rompe o tendão de Aquiles. Depois de 6 anos, tudo vale a pena. Fecha as aspas. O prefeito Calil, ex-dirigente, prefeito de BH, Calil. O mercado da bola não dá pausa para o Mundial. Mas um time estrangeiro está na briga por Roger Guedes, do Atlético. Um representante do clube alemão, Stuttgart, esteve no Independência para observar o atacante na vitória sobre o Ceará. O Benfica de Portugal e outros clubes do mundo também querem o artilheiro do Brasileirão, com 9 gols. E por falar em mercado da bola, o Santos anunciou hoje a negociação de um atleta com maior receita para o clube em toda a história do futebol na América Latina. Rodrigo, de 17 anos, fechou o contrato com o Real Madrid e vai defender o gigante espanhol a partir de julho de 2019. A negociação foi firmada em 45 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais, e o contrato do jogador vai até 2025.
Agora vamos falar do segundo dia do Mundial da Rússia. 3 jogos aconteceram hoje. Pela manhã, o Uruguai venceu o Egito por 1-0. Ao meio-dia, o Irã bateu o Marrocos também por 1-0. No jogão entre Portugal e Espanha, empataram em 3-3. Amanhã serão 4 jogos pelos grupos C e D. Às 7 da manhã, França e Austrália. Às 10 horas da manhã, os nossos hermanos, a Argentina, vai enfrentar a Islândia. À 1 da tarde, o Peru encara a Dinamarca e às 4 horas tem jogo entre Croácia e Nigéria. E quem estreou hoje na Copa de 2018 foi o cruzeirense Arrascaeta. O uruguaio estreou com vitória sobre o Egito por 1-0. Em entrevista à Associação de Futebol do Uruguai, o meio-atacante declarou que adoraria jogar ao lado de Neymar e Felipe Coutinho. E ainda elegeu o gol contra o América pelo Campeonato Mineiro deste ano como o gol mais bonito da carreira. E agora nós vamos com as informações da nossa seleção com o repórter André Tal, direto de Moscou. Tite quer fazer os últimos ajustes antes da estreia contra a Suíça em Rostov no domingo. O Brasil vai a campo nessa estreia com camisas amarelas, shorts azuis e meiões brancos. Time titular definido: goleiro Alisson, na defesa Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, 2 volantes Casemiro e Paulinho e o quadrado ofensivo de Tite com Coutinho, Neymar, William e Gabriel Jesus. É um time com enorme potencial para brigar pelo Hexa. Neymar, recuperado da cirurgia no pé direito, está motivado para brilhar nesse Mundial. Há também muitos jogadores experientes, alguns deles viveram o fracasso de 2014 e agora têm a chance de fazer história e dar a volta por cima. O goleiro Alisson também vive a expectativa de uma possível transferência multimilionária. Segundo a imprensa espanhola, falta muito pouco para o Real Madrid fechar a compra do atleta que atualmente defende a Roma da Itália. E agora chegou o momento que a gente adora, de falar sobre as atrações do fim de semana. E Larissa de Oliveira já está aqui ao meu lado. Boa noite, Larissa. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos de casa. É isso mesmo. Hoje, sexta-feira, é dia de começar a diversão que se estende pelo fim de semana. E o que não falta são opções para isso. Amanhã tem baile do Esfirra em Várzea da Palma, no norte de Minas. Se apresentam os DJs Mano Julien, Marden, DJ Esfirra e a dupla M Project. A festa é no Quintal Clube a partir das 10h30 da noite. No domingo vai ter transmissão do jogo Brasil e Suíça no Portal Eventos em Montes Claros. Antes e depois da partida, a festa fica por conta da dupla Caio Marques e Nathalie. É aí que eu percebo a falta que me faz você. Catita e Neto, DJ Alisson Prates e o cantor Iago Volpone. As atrações são a partir de 1 da tarde. A Zona da Mata também está recheada de eventos. Vanessa da Mata se apresenta hoje no Cultural Bar em Juiz de Fora a partir de 11 da noite. A classificação é 18 anos. Não me acerte, não me cerque, me dê absolvição. Faça luz onde há involução. Ainda em Juiz de Fora, amanhã tem todo o romantismo de Roupa Nova no Terraço a partir de 10 da noite. Anda, teu corpo pode achar luz ainda acesa dentro do meu coração. Domingo é a vez de Dilcinho na Privilégio, a partir de 1 da tarde, com transmissão de Brasil e Suíça pelo Mundial da Rússia. É amor demais, espera na escada com a mala arrumada, você vai me agradecer depois. No sul de Minas, hoje tem Lívia Hipólito e Karine Figueiredo no 3º Arraiá das Patroas, no Guidos Bar em Boa Esperança. Hoje também tem a banda Apresa em show acústico no Pinga com Torresmo em Varginha. Às vezes eu não sei quem sou, que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou. Em Carmo da Cachoeira tem Eric Lemes, hoje no Espaço 555. Não sou eu, meu lençol, te quero agora e não depois. Minha cama é medida certa pra nós dois.
Larissa, nós vimos que as cantoras Lívia Hipólito e Karine Figueiredo vão cantar juntas, né, em um evento em Boa Esperança. Essas parcerias aí das meninas têm se tornado cada vez mais frequentes, né, na música sertaneja? É verdade, Letícia. Hoje em dia, nós temos vários exemplos de cantoras que têm se despontado no mercado musical, como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa e Simone e Simária. A mulherada está com tudo no cenário sertanejo, não é não? Pois é, isso é muito importante. A gente mostrou até uma matéria que nós demos hoje falando da importância das mulheres que já têm aí serviços exclusivos e mais uma vez a música sertaneja também mostra que a gente está conquistando o nosso espaço, né? É verdade, a mulherada está com tudo e não tá prosa. Pois é, te agradeço, Larissa, boa noite. Boa noite, Letícia. O Mais Notícias fica por aqui, tenham todos um ótimo fim de semana, até a semana que vem. Boa noite.